Em 1967, um homem chamado Steven Michalaka foi ao hospital com queimaduras de formato estranho no peito. Ele estava com muita dor de cabeça e náuseas. Assim que chegou, já recebeu tratamento para esses sintomas. No entanto, as queimaduras tinham uma forma bem estranha, parecendo uma grade com vários pontos. Seja bem-vindo à Noite Misteriosa, eu sou o Kleber e hoje eu vou te contar um caso um pouco diferente das histórias que trago aqui no canal. O caso do Lago Falcon foi alvo de estudos de vários peritos e é, sem dúvida, um dos casos mais misteriosos e fascinantes da ufologia. Os contatos imediatos de segundo grau são identificados porque deixam sinais claros na natureza ou nos seres vivos. Esses são os exemplos mais indicativos de que nosso planeta pode estar sendo visitado por civilizações de outros mundos. Steven Michalaka veio ao mundo em 7 de agosto de 1916 na Polônia. Mais tarde, ele se juntou ao exército polonês, alcançando o posto de oficial subalterno na fase inicial da Segunda Guerra Mundial. Apesar da derrota do exército polonês, ele persistiu como guerrilheiro em operações secretas conquistando respeito. Durante esse tempo, encontrou sua futura esposa, casando-se em 1946. Devido à ocupação alemã na Polônia, ele emigrou para o Canadá, esforçando-se por uma década para reunir sua família. Em 1957, finalmente conseguiu trazer sua esposa e um de seus filhos para o Canadá. Após se estabelecer em Winnipeg, trabalhou como mecânico industrial e mais tarde como carpinteiro em projetos industriais antes de se aposentar. Stephen, que na época tinha 52 anos, tinha o hobby de ser um geólogo amador. Ele vivenciou um evento estranho que mudaria sua vida por completo. Em 20 de maio de 1967. Esse incidente ocorreu a cerca de 120 quilômetros a leste de Winnipeg, no Canadá. Na época, Steven estava explorando a área em busca de minerais valiosos como quartzo e prata. Por volta das 5 da manhã, ele já estava em pé, pronto para garimpar. Trabalhou pela manhã, almoçou às 11 horas e continuou suas atividades. Por volta do meio-dia, algo atraiu sua atenção. Stephen viu um grupo de gansos selvagens movendo-se silenciosamente para o lado. Olhou para cima e avistou 2 aeronaves bem estruturadas a algumas milhas de distância. Logo, percebeu que as luzes eram provenientes de 2 objetos voadores. Ambos desceram lentamente, com um deles ficando a cerca de 50 metros de distância. O segundo parou brevemente sobre as árvores antes de retornar voo e desaparecer atrás das nuvens. O primeiro objeto permaneceu no solo por aproximadamente 45 minutos. Stephen, sem se preocupar muito, achou que fosse uma espécie de aeronave militar. Ele era muito cético e, num primeiro momento, nem passou pela cabeça dele que poderia ser de origem extraterrestre. Com muito cuidado, ele tentou observar o objeto de perto e notou que sua cor sofria mudanças no centro, semelhante a metal incandescente. Começava em vermelho vibrante e terminava em cinza meio prateado. Além disso, percebeu que o objeto não se parecia em nada com aeronaves convencionais da aviação. A nave espacial exibia um anel periférico com uns 12 metros de diâmetro, formando um cone achatado ao redor de uma cúpula central. A base dessa cúpula tinha estrias com cerca de 25 centímetros de comprimento. Abaixo dessa estrutura havia 9 painéis retangulares de uns 15 centímetros, cada um com 25 a 30 pequenas perfurações que Stephen imaginou serem aberturas de ventilação ou exaustão de ar. Stephen sentiu calor repentino, uma sensação estranha. Ele descreveu um cheiro terrível de enxofre, acompanhado por um zumbido semelhante a um motor acelerando ao máximo. Próximo aos painéis de ventilação havia uma espécie de porta de onde emanava uma intensa luz violeta,
sendo mais forte que o sol do meio-dia. Ele conta que avistou alguém dentro da nave. O som de 3 vozes humanas conversando tranquilamente chegou a seus ouvidos. Stephen era poliglota. Chamou em inglês pela primeira vez. Depois falou em alemão, seguindo por italiano e polaco. Também saudou em russo, na tentativa de chamar a atenção dos ocupantes, que na verdade não conseguia ver. Infelizmente, não teve nenhuma resposta. Em seguida, com os olhos protegidos por óculos de soldador, decidiu observar mais de perto o que estava acontecendo dentro do estranho objeto. Ele chegou perto da porta da nave e viu pela janela um monte de luzinhas coloridas que vinham de dentro. Elas jogavam raios de luz que piscavam, ora para os lados, ora para cima e para baixo. A curiosidade o fez colocar a cabeça para dentro da abertura da porta e, para sua surpresa, a aeronave estava completamente vazia. Foi quando a porta se fechou de repente, com movimentos para os lados e para cima. Ele ficou surpreso, mas agora tinha certeza de que não estava diante de um equipamento militar de aviação. Ele estava usando óculos de soldador e luvas grossas, pois era assim que ele costumava ficar quando saía para as expedições. Sentindo-se protegido pelas luvas em suas mãos, tocou a parte externa da aeronave. Parecia ser feito de aço cromado. Em seguida percebeu um cheiro de borracha queimada e notou que sua luva estava derretendo ao tocar na fuselagem, queimando levemente seus dedos. Naquele momento, a nave elevou-se um pouco e ocorreu uma explosão que lançou uma substância, queimando parte de sua roupa. Logo percebeu que as queimaduras vinham dos buracos que havia notado antes. Enquanto tentava apagar o fogo na roupa, a aeronave rapidamente subiu acima das árvores e desapareceu nas alturas em questão de segundos. Stephen começou a se sentir mal, com muitas dores no peito. Ele saiu correndo para o hotel. No caminho, se deparou com um policial que quis lhe ajudar, mas Stephen não quis sua ajuda. O policial registrou o incidente desta maneira. Cerca das 15 horas, eu estava vigiando a área a cerca de meia milha a oeste do Lago Falcon quando avistei um homem a pé. Ele usava um boné cinza, uma jaqueta marrom e estava sem camisa. Ele gritou para que eu me afastasse, então perguntei o porquê. Ele explicou que tinha avistado 2 naves espaciais e temia que eu pegasse alguma doença de pele ou radiação se o tocasse. Não percebi cheiro de bebida alcoólica nele. Stephen ficou em silêncio durante o retorno, vomitando repetidamente ao chegar no hotel. Ao informar a família, decidiram levá-lo ao hospital de Winnipeg. As queimaduras, embora superficiais, foram tratadas desde o início, mas surgiram outros sintomas preocupantes nos primeiros 8 dias de internação, incluindo a perda de peso de aproximadamente 10 quilos devido a uma intensa diarreia. Stephen vomitava muito. Ele se sentia muito fraco e tonto. Uma equipe médica de 27 especialistas o examinaram completamente, dedicando todos os esforços para ajudá-lo. Pela primeira vez, suspeitaram de contato com materiais radioativos, mas essa hipótese foi descartada pelo centro anatômico. De maneira inesperada, a saúde do paciente melhorou sem o uso de medicamentos específicos. Um tempo depois, em que tudo parecia estar resolvido, em 3 de junho de 1967, uma coceira intensa no peito de Stephen surgiu de repente. Essa sensação horrível persistiu até dia 28 de junho. Ele conta que acredita sentir criaturas invisíveis devorando sua carne. Apesar da coceira ter desaparecido após o tratamento, era apenas uma pausa, pois ressurgiu 2 meses depois. Esse sintoma estranho, ligado a algo desconhecido, persistiu até o ano seguinte, em 1968. Esse episódio era apenas o início do que estava por vir. Um dia, enquanto estava no trabalho, Stephen sentiu uma forte queimação no pescoço e no peito, como se sua garganta tivesse em chamas. Foi imediatamente levado a uma clínica, onde descobriram que a região das antigas queimaduras estava inchada e com grandes manchas vermelhas.
Ao ser conduzido ao plantão médico, em apenas 15 minutos, seu corpo ficou todo roxo e inchado de tal maneira que não conseguiam tirar a camisa dele. Outros especialistas chamados ao leito do hospital, onde agora ele estava inconsciente, ficaram sem respostas para o que estava acontecendo. Inesperadamente, os problemas de saúde de Stephen desapareceram completamente durante aquela noite, sem qualquer intervenção médica. No dia seguinte, recuperado e descansado, ele retornou para casa. Sua família o recebeu com muita alegria, atribuindo sua melhora a um milagre, pois a equipe médica e os especialistas, sem evidências concretas, levantaram 3 possíveis explicações. A primeira surge que ele poderia ter sido queimado por um dos aparelhos ultrassônicos. A segunda teoria indica que a doença seria uma reação térmica causada por um jato de ar comprimido. Já a terceira hipótese não descarta a possibilidade de exposição à radiação gama, o que teria causado as queimaduras e as náuseas intensas. Na verdade, os apoiadores dessa terceira ideia pensam que a carne se decompondo pode ser uma razão para o mau cheiro, aquele cheiro de enxofre que ele mesmo notou. Nas palavras dele, parecia que o odor vinha de seu peito. Mas essas teorias não conseguem explicar todos os problemas de saúde que mencionei, como o inchaço repentino e instantâneo, a perda de peso súbita e as manchas vermelhas que apareceram após as queimaduras nos mesmos lugares. Os sintomas que relatei permaneceram sem explicação médica. Alguns especialistas médicos diagnosticaram o caso como intoxicação química no sangue. Apesar da desconfiança de alguns céticos, o relatório do Comitê Ufológico dos Estados Unidos, encarregado de investigar casos alienígenas, não respaldou a visão médica. Outras pesquisas, juntamente com vestígios e sintomas físicos, são evidências valiosas que reforçam a suspeita de um encontro com seres extraterrestres no Lago Falcon. Durante o tratamento de Stephen, investigações oficiais procuraram vestígios do objeto que pousou. Em 26 de junho de 1967, descobriram uma área circular de 15 metros de diâmetro no chão, sem vegetação. Amostras de solo foram analisadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, a serviço da Força Aérea, revelando presença de radioatividade. Em 28 de julho de 1967, identificou-se o rádio 226, isótopo estável do rádio e um dos metais alcalino-terrosos mais radioativos, graças à Polícia Montada do Canadá. A polícia verificou o lugar em 1968. Novas pesquisas encontraram pequenas partículas de prata pura, mas os céticos afirmam que Stephen pode ter colocado as partículas para dar mais credibilidade à sua história. O comitê nunca acreditou em Stephen no caso do Lago Falcon. As investigações nunca foram realmente concluídas, levantando a questão: se as acusações contra Stephen fossem convincentes, por que não processá-lo por fraude em vez de apenas encobrir esse fenômeno ufológico? Em resumo, o caso do Lago Falcon continua sendo um grande mistério, cheio de controvérsias não explicadas pela ciência. O que eram aqueles sintomas incomuns? O que era aquela energia sentida por Stephen? Stephen passou toda a sua vida isolado, compartilhando sua história com quem quisesse ouvir e enfrentando muitos desafios até outubro de 1999, quando faleceu aos 83 anos de idade. Ele costumava dizer: "Não peço que acreditem em mim, mas sei bem o que vi." Tem até um livro que conta essa história com muitos detalhes sobre esse incidente. O que vocês acharam deste caso? Deixa aí nos comentários. Vocês acreditam que possa existir vida em outros planetas? Aproveita e deixa um like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.